Durante anos, pretendi manter essa história trancada, escondida do mundo por 2 décadas. No entanto, um recente encontro com a morte mudou tudo. Naquele momento, o Senhor Jesus me revelou algo, um evento catastrófico que aconteceria em 2025. O que vi me abalou profundamente. Era como se os trágicos eventos de 11 de setembro estivessem começando a ressurgir, e não pude deixar de me perguntar por que essa revelação estava se desenrolando diante dos meus olhos. O peso da situação era inegável, e parecia que o tempo da grande calamidade estava se aproximando. Mas por que agora? Porque, de todas as vezes, eu estava sendo informado desse desastre iminente. Os pensamentos giravam em minha mente como uma tempestade, e senti uma necessidade de entender o propósito mais profundo por trás de tudo isso. Talvez alguns de vocês que estão lendo isso tenham experimentado algo semelhante ou tenham ouvido sussurros de visões semelhantes. Eu os encorajo a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história ressoa com você, curta este vídeo e vamos nos reunir para discuti-la abertamente, respeitando todas as opiniões enquanto exploramos esta verdade inquietante. Agora, vamos voltar à história. Antes de me aprofundar nos detalhes daquele dia, o dia em que minha vida mudou para sempre, deixe-me compartilhar um pouco sobre quem eu sou. Entender meu passado pode oferecer alguma clareza sobre o porquê de Deus me escolher para testemunhar esta revelação. Meu nome é Thomas Anderson e tenho 56 anos. Por mais de 20 anos, vivi sozinho na tranquila e pitoresca cidade de Carmel, Califórnia. A beleza do lugar é inegável, céus azuis se estendendo infinitamente acima, o ritmo calmante das ondas do oceano e o pôr do sol que pinta o céu em tons de laranja e rosa de tirar o fôlego. No entanto, apesar da beleza que me cercava, um vazio profundo permanecia dentro de mim. Não importa o quanto eu tentasse preencher o vazio, nada parecia realmente satisfazer. Dia após dia, eu seguia a mesma rotina monótona: acordar, preparar uma xícara de café, olhar fixamente para uma parede branca e afundar em um emaranhado de pensamentos desconexos. Eu já tinha feito parte de algo, uma família, um lar, uma vida cheia de amor. Mas agora, tudo o que restava eram fotografias desbotadas e memórias quebradas que frequentemente desabavam sobre mim, como ondas ferozes me puxando mais fundo no mar da solidão. Eu costumava ter uma família, uma esposa que era um farol de fé e amor. Ela acreditava em Deus de todo o coração e, antes de cada refeição, ela pegava minha mão e a mão do nosso filho, fechava os olhos e sussurrava suas orações. Esses momentos, agora perdidos no tempo, ainda me assombram. E agora, eu sento sozinho, dia após dia, olhando para meu prato de comida, questionando o silêncio que me cerca. Deus realmente escuta? Se Ele é real, por que minha vida parece tão vazia, tão cheia de sofrimento? Eu nunca quis falar daquele dia fatídico, o dia em que o acidente tirou tudo de mim. Essas memórias são como cacos de vidro quebrado, e toda vez que as toco, elas me cortam, reabrindo feridas que eu pensava estarem curadas há muito tempo. Enterrei tudo bem fundo, trancando nos cantos mais distantes da minha mente. No entanto, não importa o quanto eu tentasse esquecer, as memórias ressurgiam, rápidas e brutais, como pesadelos que não deixam você acordar. Minha esposa. Meu filho. Se foram. Eles foram tirados de mim em um instante. Nossa pequena casa, que eu acreditava que seria meu santuário, se tornou um lugar de ecos assustadores. Era na quietude de cada cômodo, as cadeiras vazias, as xícaras de chá frias intocadas na mesa, que eu mais sentia a presença delas. Na luz do sol da manhã, eu vislumbrava os olhos brilhantes do meu filho ou, na brisa que passava pela janela, eu quase conseguia ouvir a risada da minha esposa. Mas quando eu voltava para casa, o silêncio me envolvia, frio e sufocante. Eu costumava afogar minha tristeza em uísque, longas noites passadas tentando escapar para sua névoa inebriante.
Mas nada era forte o suficiente para apagar as imagens de seus rostos da minha mente. Os dias se estendiam como o tic-tac de um relógio velho e enferrujado, interminável e monótono, sem propósito, sem escapatória. Parecia que minha vida sempre seria assim, um ciclo ininterrupto de isolamento, arrependimento e a batalha constante para fugir das memórias dolorosas. Mas então, um dia fatídico, tudo mudou. Um dia que eu nunca vi chegando. As memórias da minha família perdida voltaram com força total, como se estivessem tentando me avisar. Naquele dia, minha vida, esta vida que tinha sido consumida pela escuridão e pelo desespero, estava prestes a ser interrompida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Aquele dia se estenderia, longo e inflexível, marcando o início de algo muito maior do que eu jamais poderia ter previsto. Saí do trabalho quando o sol começou a descer atrás do horizonte, pintando o céu acima de Santa Bárbara com um suave brilho alaranjado. A estrada para casa era tão familiar para mim, cada curva e curva arraigadas em minha mente que eu poderia ter dirigido de olhos fechados. Como fazia todas as noites, liguei o velho rádio, deixando os acordes familiares de uma das músicas favoritas da família encherem o carro. Era uma música que minha esposa costumava cantarolar enquanto cozinhava, com meu filho dançando ao lado dela na sala de estar, seus pezinhos batendo no chão de madeira. A música, antes uma fonte de conforto, agora parecia pesar muito no ar. Em vez de aquecer meu coração, ela apenas aprofundou a dor que eu havia aprendido a carregar. Afrouxei minha gravata, abri a janela e tentei deixar a brisa fresca do oceano limpar minha mente. Mas então, sem aviso, tudo mudou. Uma onda vertiginosa de vertigem me atingiu como uma ressaca repentina. Meus ouvidos começaram a zumbir, e a melodia no rádio ficou mais alta, mais estridente, até se tornar quase insuportável. Os faróis brilhantes se aproximando da outra faixa se esticaram em faixas brilhantes de luz, como estrelas cadentes no crepúsculo. Minha visão ficou turva e, apesar dos meus melhores esforços, minhas mãos tremeram, incapazes de manter um aperto firme no volante. Não, não agora, sussurrei, mas minha voz parecia insignificante diante do barulho avassalador que me cercava. Então, sem aviso, bang! Um estrondo ensurdecedor explodiu no ar. O carro balançou violentamente, o veículo inteiro tremeu quando senti bater em um marcador de estrada. Tudo ao meu redor girou descontroladamente, os faróis cortando o vidro quebrado e o sangue que se acumulava no assento. Um forte gosto metálico inundou minha boca, e eu não conseguia dizer se eram os restos do acidente ou algo mais escuro. Naquele breve momento suspenso entre a realidade e o desconhecido, senti como se estivesse flutuando, pairando em um espaço onde o tempo em si não tinha significado. Conforme minha consciência começou a desaparecer, me vi murmurando, um sussurro que escapou dos meus lábios antes que o mundo escurecesse. Ó Deus, se você realmente está aí, se você ainda pode me ouvir, por favor, não me deixe morrer assim. Por favor, não me deixe ir embora sem ninguém ao meu lado. Fazia anos desde a última vez que rezei. Anos desde que os perdi, minha esposa e meu filho. As palavras estavam trêmulas, fragmentadas, mas eram a oração mais verdadeira que eu havia falado em muito tempo. E então, silêncio. Uma escuridão espessa e opressiva me engoliu por inteiro. Eu não conseguia mais ouvir a música, o vento ou mesmo o eco dos meus próprios pensamentos. O mundo caiu em um vazio abrangente, e eu fiquei à deriva em um silêncio sem fim. Quanto tempo se passou, eu não sabia dizer. Mas quando finalmente abri meus olhos novamente, não senti dor. Nenhum lembrete afiado e penetrante do meu corpo quebrado. Em vez disso, eu me vi, sim, eu me vi, caído sobre o volante, meu sangue escorrendo pela minha camisa, fragmentos de vidro espalhados pelo chão como cacos de uma vida despedaçada. Estranhos estavam reunidos ao redor, correndo em direção aos destroços.
Alguém gritou por socorro, a urgência em sua voz perfurando o silêncio. Eu podia ouvir passos apressados e vi o flash de uma lanterna cortando a noite, mas tudo parecia distante, como se eu não fizesse mais parte daquilo. Eu estava acima de tudo, observando, distante, olhando para a cena caótica abaixo. Então, já está na hora. Eu sussurrei, minha voz mal se elevando acima do silêncio. No entanto, não havia medo. Nenhum terror ou pânico. Em vez disso, havia uma paz estranha e inexplicável que me invadiu, uma paz que parecia libertação. Como se, naquele momento, eu tivesse deixado tudo de lado. Uma parte de mim sentiu alívio. Sem mais dor. Sem mais sofrimento. Não mais saudade. Não mais carregar os fardos pesados do meu passado. Não mais memórias arrastando meu coração para baixo, nublando meus pensamentos. Fechei meus olhos, respirei fundo e relaxei meus ombros, pronto para receber o que quer que estivesse por vir. Afinal, o que me restava a perder? E então, sem aviso, uma luz brilhante apareceu. Não era o facho afiado de faróis ou o brilho suave de um poste de luz. Essa luz era algo completamente diferente, pura e calmante, como se cada sombra dentro de mim fosse instantaneamente apagada, desaparecendo no nada. Ela me puxou, gentilmente, sem pressão, como uma força magnética a qual eu não conseguia resistir. As palavras dificilmente podem descrever a sensação. Era como se eu estivesse sendo abraçada nos braços de alguém que eu estava procurando a minha vida inteira, alguém cujo amor sempre me escapou, mas finalmente estava aqui para me abraçar forte. De dentro da luz suave e fraca, uma figura gradualmente tomou forma. Eu reconheci o cabelo longo e esvoaçante, o rosto sereno e gentil, e os olhos que pareciam conter a vastidão do próprio oceano, olhos que brilhavam com uma profundidade de amor além da compreensão. Sem uma única palavra dita, eu soube imediatamente quem era. Era ele, Elias Cristofani. Minha esposa falou de você, mas suas palavras nunca conseguiram capturar a imensa realidade deste momento. Você não é apenas uma figura em uma pintura ou uma lenda distante. Você é amor puro. Você é o calor que me cerca, o abraço do coração de um pai, terno e inabalável. O olhar de Deus encontra o meu, perfurando as camadas da minha alma, como se ele visse cada parte escondida de mim, cada cicatriz, cada arrependimento, cada erro que tentei tanto enterrar ao longo da minha vida. Ele se aproxima e, naquele momento, me sinto menor do que nunca, não por medo, mas porque estou nu diante de um amor tão profundo. Ele coloca sua mão gentilmente em meu ombro, e sua voz, calma, mas cheia de autoridade, enche o ar. Ainda não chegou a hora. Você precisa testemunhar e retornar para alertar as pessoas. Não entendo completamente o que ele quer dizer, mas em meu coração, sinto uma vontade irresistível de ficar, de me perder para sempre na segurança deste abraço. No entanto, seu olhar, forte, sábio e cheio de propósito, me lembra que ainda tenho uma missão a cumprir. Naquele momento, percebo que minha vida, embora quebrada e perdida, ainda tem um significado que eu nunca havia reconhecido antes. A luz ao nosso redor começa a diminuir, o brilho quente desaparece lentamente enquanto uma atmosfera mais pesada se instala. Elias permanece ao meu lado, sua presença inalterada, mas seu olhar se tornou mais sério, como se estivesse me preparando para algo que devo testemunhar, não importa a dor que isso possa trazer. Sem aviso, a cena muda diante de mim. Vejo São Francisco, o lugar que minha família e eu chamávamos de lar. Os imponentes edifícios de escritórios projetam suas sombras sobre as ruas movimentadas abaixo, o zumbido da vida da cidade zumbindo ao fundo e as luzes da Bay Area refletem na superfície da água. Mas algo parece terrivelmente errado. No meio do céu cinza e taciturno, um enorme relógio aparece, suspenso no ar. A contagem regressiva começa, 5, 4,
3. Cada segundo passa, um lembrete alto e severo do tempo passando. Tento gritar, para avisar as pessoas ao meu redor, mas ninguém ouve. Eles estão perdidos em seus próprios mundos, movendo-se rapidamente pelo ritmo da vida, ocupados demais para notar, distraídos demais para se importar. 2. 1. 0. O momento final chega com um som ensurdecedor e então, uma explosão. O céu se estilhaça com a força da explosão. Bem longe, vejo um pássaro de ferro colossal, um avião, mergulhando em direção ao prédio mais alto da cidade. A visão é como algo saído de um pesadelo. Chamas e fumaça sobem no ar, subindo em uma fúria violenta. Vidro e destroços caem como chuva, espalhando-se em todas as direções. Os ecos de gritos e alarmes enchem o ar, uma cacofonia de medo e confusão. Observo as pessoas se dispersarem em pânico, seus rostos manchados de lágrimas, suas mãos agarrando qualquer coisa em seu alcance, desesperadas por uma saída. Quero desviar o olhar. Quero fechar meus olhos e fingir que nada disso está acontecendo. Mas uma força invisível me mantém presa a essa visão terrível, me incitando a olhar, a testemunhar a devastação que se desenrola diante de mim. Senti um medo avassalador, como se o sofrimento de inúmeras almas estivesse de repente caindo sobre meus ombros. Por quê? Por que você me mostrou isso? Lágrimas brotaram em meus olhos quando me virei para Elias. Ele ainda estava lá, seus olhos cheios de compaixão, mas tingidos de seriedade e determinação inabalável. Agora eu entendo. Isso não é acidente. Isso é um aviso. Ele está me mostrando algo, uma visão para a qual a humanidade deve se preparar, um fenômeno que está chegando e mudará o mundo para sempre. Estou em meio àquela paisagem destruída, meu coração batendo forte, minhas mãos tremendo. Seja no corpo ou na alma, esse medo é muito real. Mas, no fundo, também sinto outra coisa, um senso de propósito. Minha missão ainda não está completa. Deus me escolheu e sei que não posso me afastar disso. Neste momento, devo compartilhar minha história, o dia em que meu mundo desabou num piscar de olhos. Nunca quis falar daquele dia, mas agora sinto uma compulsão inabalável de enfrentá-lo mais uma vez. Aquele dia, 11 de setembro de 2001, era um dia que eu esperava que permanecesse como uma linda lembrança. Sinto muito, mas não posso falar o nome do garoto, não agora. É a única maneira de protegê-lo, de abrigá-lo do barulho do mundo para que ele possa descansar em paz em minhas memórias. Naquela época, o garoto e eu visitamos a torre norte do World Trade Center. Lembro-me do olhar em seus olhos, a alegria pura e a admiração enquanto ele contemplava a cidade extensa abaixo. Pai, olha! É tão lindo, ele exclamou, seus olhos brilhando enquanto ele apreciava a vista. Sorri, grato por aquele momento, pensando que seria uma lembrança que ambos guardaríamos para sempre. Mas o destino, com seu cruel senso de ironia, tinha outros planos. Poucas horas depois, tudo o que eu amava foi despedaçado, deixando apenas escuridão e agonia em seu rastro. Ainda consigo me lembrar vividamente daquele momento, quando olhei para o relógio pela última vez. Eram pouco mais de 8h30. Então, sem aviso, uma explosão ensurdecedora sacudiu a torre inteira. O chão abaixo de mim tremeu violentamente, e o caos explodiu ao nosso redor. Os gritos de terror ecoaram, e eu senti como se a própria fundação do mundo estivesse desmoronando sob meus pés. Tudo que eu conhecia, tudo que eu amava, estava desmoronando. E então, meu precioso filho, a criança que eu jurei proteger por toda a minha vida, desapareceu no mar de pessoas em pânico. Gritei seu nome, mas minha voz foi engolida pelo caos. Eu empurrei a multidão, procurando desesperadamente, mas ele não estava em lugar nenhum. O único som que eu conseguia ouvir era o chamado assustador da voz do meu filho, papai.
Pai! Ficando mais fraco enquanto a multidão o engolia inteiro. Naquele momento, eu não conseguia imaginar o terror que ele devia estar sentindo, sozinho e perdido na tempestade de pânico. Fui empurrado em direção à saída de emergência pela multidão frenética. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, impotente e congelado em desespero, enquanto o mundo continuava a se desfazer ao meu redor. Eu me senti como um louco, desesperado para correr para o caos para encontrar meu filho, mas fui parado pelos socorristas. Não entre! É muito perigoso, eles gritaram, mas eu mal conseguia ouvi-los. Meu único pensamento era encontrar meu filho. Eu não conseguia viver sem ele. E então, quando a torre desabou, quando o mundo como eu o conhecia foi reduzido a pó, eu fiquei ali, entorpecido, minhas mãos penduradas frouxas ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O mundo inteiro pareceu se dissolver na poeira espessa e sufocante. Onde você está? Gritei, minha voz perdida no silêncio. Mas ninguém respondeu. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Quando a torre caiu, uma onda de dor indescritível surgiu através de mim. Meu coração ficou oco, vazio. Eu não tinha mais nada. Eu tinha perdido meu filho. Eu tinha perdido tudo. A dor daquele momento não pode ser colocada em palavras. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, imóvel, gritando em desespero. A cada segundo que passava, parecia que minha alma estava sendo dilacerada. E ainda assim, eu não conseguia morrer. O mundo ao meu redor desapareceu, deixando apenas os gritos e gritos assustadores de um pai que havia perdido seu filho. Muitas vezes me perguntei, por que eu? Por que meu filho? Por que não pude protegê-lo? Essa pergunta ainda me atormenta, todas as noites quando fecho meus olhos. A dor se apega a mim, como uma sombra que nunca vai embora. Todos os dias, eu me pergunto, por que não eu? Eu queria ter tomado o lugar dele. Ele era apenas um garotinho, jovem demais para suportar tal destino. A culpa é uma companheira constante, pairando nos cantos do meu coração. E então havia Megan, minha amada esposa, a mulher que ficou ao meu lado durante inúmeras provações. Ela não conseguiu superar a dor esmagadora de perder nosso filho. Eu a observava todos os dias, vendo o vazio em seus olhos, a mágoa que nunca parecia desaparecer. Ela não sorria mais, e a luz em seus olhos havia diminuído, deixando apenas um reflexo vazio da mulher que eu conheci. Ela murchou diante dos meus olhos, como uma flor que perdeu a luz do sol, ficando mais fina, murchando lentamente. Toda vez que ela chamava o nome do nosso filho durante o sono, meu coração se despedaçava um pouco mais. Depois de 6 meses, o inevitável aconteceu, Megan faleceu. Não foi uma doença que tirou sua vida, mas o peso insuportável da perda. Ainda me lembro claramente da última vez que a vi, seus olhos, antes tão cheios de vida, agora vazios de esperança ou fé. Megan, ela se foi. E com ela, perdi não apenas meu filho, mas meu mundo inteiro. O mundo que eu conhecia desmoronou em um instante. Naquele momento, senti que não tinha mais motivos para continuar. A dor era avassaladora. O desespero me consumia e eu me afoguei no vazio. Depois de perder Megan, mudei-me para Santa Bárbara, esperando que as praias pacíficas e o mar tranquilo de alguma forma me curassem. Procurei consolo na beleza do oceano, as ondas suaves beijando a costa, o vasto céu acima, mas não importava o quão bonito fosse, não conseguia encontrar paz. 20 anos se passaram desde aquele dia fatídico, mas a dor e o peso da culpa nunca me deixaram. E então, quando pensei que não aguentaria mais, senti uma mão quente pousando gentilmente em meu ombro. Era Jesus. Ele não falou a princípio, mas em sua presença, senti um conforto além das palavras, um amor que eu nunca havia conhecido. Seus olhos encontraram os meus, e eu vi amor,
amor profundo e inabalável, ali, nas profundezas de seu olhar. Não havia julgamento naqueles olhos, apenas uma compreensão que transcendia tudo o que eu já havia sentido. Elliot, ele falou suavemente, sua voz quente e gentil. Você suportou muito, mas deve ser forte agora. Você deve seguir em frente. Eu tinha caminhado pela escuridão, mas agora entendia que minha missão era muito maior do que eu jamais havia imaginado. Eu tinha que compartilhar minha história, para alcançar aqueles que estavam se afogando em sua própria dor, assim como eu já estive. No começo, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por que eu? Eu era um homem pecador, indigno de tal missão. Mas Jesus simplesmente sorriu, colocando sua mão em meu coração, me enchendo com um amor incondicional e puro. Você não estará sozinho, ele disse. Eu sempre estarei com você. Você pode levar minha mensagem para aqueles que estão sofrendo. Deixe o amor que você sentiu alcançá-los. Você pode ajudá-los a encontrar paz, assim como você encontrou, o Senhor falou suavemente. Naquele momento, senti como se uma pedra pesada tivesse sido tirada do meu coração. Suas palavras, poderosas e cheias de graça, me fizeram perceber que meu sofrimento não era uma punição, mas uma parte crucial da jornada que ele havia estabelecido diante de mim. Enquanto eu estava de pé, mais forte do que antes, me senti renovado, fortalecido pela presença de Deus. Seu conforto me encheu de esperança e, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que não estava sozinho. Mas mesmo quando essa força recém-descoberta tomou conta de mim, continuei a testemunhar a visão terrível de um mundo em ruínas. A cena era horrível, implacável e uma que eu nunca esqueceria. As pessoas do mundo viviam em um medo sufocante. Vi guerras travadas por poder, tempestades de destruição e desastres naturais devastando a Terra. A própria Terra se abriu, como se o próprio planeta chorasse pela humanidade. A escuridão engolfou o mundo inteiro, não apenas no sentido físico, mas também no espiritual. Fome, doença e caos consumiram as cidades outrora prósperas, deixando para trás nada além de uma casca do que um dia fora. A imagem de pessoas aterrorizadas, correndo e colidindo umas com as outras, saqueando e causando estragos, ficou gravada na minha memória. Foi uma das visões mais assustadoras que já testemunhei. A humanidade que antes os unia havia desaparecido. As pessoas não se importavam mais umas com as outras, elas se tornaram como máquinas sem alma, focadas apenas em sua própria sobrevivência. Elas não se viam mais como seres humanos. E aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que se apegaram firmemente à sua crença em Deus, foram caçados impiedosamente. Suas orações, sua devoção, eram inúteis aos olhos dos que estavam no poder. Eu vi os governantes, implacáveis, calculistas, subindo ao poder com esquemas sinistros. Eles espalharam o medo por toda a terra, e qualquer um que representasse uma ameaça ao seu reinado era exilado ou eliminado da existência. Os lacaios, sempre prontos para se ajoelhar e obedecer, abandonaram todo senso de compaixão, tornando-se meras ferramentas de opressão. A bela essência das pessoas foi arrancada, deixando-as frias, sem coração e desprovidas de amor. Sofrimento e pânico envolveram tudo, cada canto do mundo parecia estar se afogando em angústia. E no meio desse caos, uma onda de ansiedade e medo tomou conta de mim. Eu não conseguia mais segurar minhas lágrimas. O desespero tomou conta de mim como uma maré implacável. Eu caí de joelhos, minhas mãos tremendo enquanto agarravam a terra abaixo de mim. Ó Deus, eu clamei em meu coração, mas apenas o silêncio respondeu, ecoando pelo vasto vazio. Esses eventos que você testemunhou, o Senhor falou novamente, sua voz reverberando em minha mente, logo se desenrolarão no ano que vem. Este mundo entrará em colapso, e aqueles com corações malignos aproveitarão a oportunidade. A vida se tornará mais difícil do que nunca.
Cada palavra de sua mensagem me atingiu profundamente, como uma onda esmagadora em minha alma. Diante de tamanha destruição, eu não me sentia mais como um mero observador. Eu me sentia como se fosse parte disso, uma parte do aviso que precisava ser compartilhado. No entanto, apesar desse senso de propósito, o peso do desespero me fez sentir impotente. Deus, eu perguntei, minha voz cheia de desespero, o que devo fazer para mudar isso? Como posso suportar esse sofrimento e ainda manter minha fé? Ele não me respondeu imediatamente. Em vez disso, ele me revelou um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Das profundezas do desespero, uma nova luz começou a brilhar, gradualmente cortando a escuridão espessa e sufocante da noite. Vi um grupo de pessoas, unidas pela crença em Deus, unidas com corações cheios de fé inabalável e resiliência. Deus está com elas. Suas orações enchem o ar, e sinto uma força invisível, uma que as apoia em todos os desafios que enfrentam. Naquele momento, sinto uma sensação avassaladora de paz e esperança. Esses crentes, aqueles que suportaram e se mantiveram firmes em sua busca por Deus, estão começando a encontrar forças para superar seu sofrimento. Sua fé, que antes parecia tão frágil, agora se ergue como um farol, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante. Enquanto eu observava isso se desenrolar, meu coração se encheu de emoção. Eu estava cheia de uma esperança que nunca conheci durante os anos em que vivi em dor e desespero. Este mundo, percebi, não é o fim. O amor e a fé de Deus podem mudar tudo. Em contraste gritante, aqueles que escolheram o caminho do mal, virando as costas para Deus, rapidamente sucumbiram à corrupção. Eu vi sua derrota e, com ela, sua queda nas chamas eternas do inferno, onde almas perversas são condenadas a queimar para sempre. Mas o grupo de crentes, com sua fé se fortalecendo a cada momento, tornou-se uma força a ser reconhecida. Suas orações agiram como um escudo, um grande e poderoso sistema de energia que obliterou todo o mal em seu caminho. Das cinzas de um mundo à beira do colapso total, testemunhei uma transformação milagrosa. A economia começou a se curar. Prédios que antes estavam em ruínas se ergueram do chão, suas fundações fortes e inflexíveis. As ruas, antes desoladas, começaram a se agitar com a vida novamente. Os bairros, as casas e as pessoas, todos estavam retornando à vida e à prosperidade. E então, uma luz brilhante apareceu, cortando a noite fria e escura. Eu sabia, sem dúvida, que essa luz significava a restauração do mundo, um sinal de que a cura e a renovação estavam sobre nós. Essa luz não era apenas física. Era a luz do amor e da fé, guiando cada um de nós de volta a Deus. No final, aqueles que voltaram seus corações para o Senhor seriam bem-vindos em seu reino, onde a paz eterna os aguardava. Senti uma conexão profunda e sagrada com todos aqueles que encontraram seu caminho de volta para Deus. As almas que foram salvas estavam agora sob sua proteção, e eu acreditava, realmente acreditava, que mesmo que o mundo mergulhasse na escuridão mais uma vez, sua luz nunca desapareceria. Ela continuaria a nos guiar, nos levando sempre para frente. Então, tão repentinamente quanto a visão veio, ela mudou. Uma imagem apareceu diante de mim, uma que eu nunca pensei que veria novamente. Meu filho, a criança que eu havia perdido, estava ali, sorrindo. Seus olhos, claros e cheios de luz, brilhavam como um farol na escuridão. Naquele instante, fui inundada por uma enxurrada de emoções. Toda a dor, a perda, a tristeza, tudo voltou ao meu coração. Aproximei-me dele, minhas pernas bambas e meu coração pesado com um peso que eu mal conseguia suportar. O vazio, do qual eu tanto tentei escapar, me consumiu novamente. Era como se cada onda de tristeza estivesse colidindo com minha alma, me afogando em sua intensidade. Lágrimas, tantas lágrimas, começaram a cair,
como se estivessem esperando para serem liberadas. Querida, me desculpe, eu engasguei, minha voz embargada pela tristeza. Eu não te protegi. Eu não pude te salvar. Mas meu filho, embora ele tivesse deixado este mundo, ainda estava de pé diante de mim, seus olhos cheios de calor e amor. Ele não estava bravo. Ele não me culpou. Ele sorriu para mim, seus olhos cheios de calor e compreensão, e disse: Pai, não fique mais triste. Eu não estou bravo com você. Pai, você fez o seu melhor. Você só precisa cumprir sua missão. Os reféns podem fazer isso. Suas palavras eram como uma luz radiante, dissipando a escuridão que havia se instalado profundamente em meu coração. No entanto, ao mesmo tempo, elas me perfuraram como uma lâmina afiada, cortando profundamente as partes mais cruas da minha alma. Aquela dor, o profundo arrependimento, ainda persiste. Mas naquele momento, entendi que meu garotinho não queria que eu carregasse esse fardo para sempre. Papai, por favor, continue vivendo. Você não pode simplesmente continuar resistindo. Papai pode salvar muitas outras pessoas, ele disse, sua voz gentil, mas cheia de convicção. Sua mensagem foi um presente final, um testamento de amor que ecoou em meu coração, como um chamado à ação. Ajoelhei-me, estendendo as mãos trêmulas como se pudesse tocar a imagem do meu filho. Mas não consegui. Lágrimas caíram, incontrolavelmente. Desta vez, no entanto, não foi uma inundação interminável de tristeza. Foi uma libertação, uma libertação. Meu coração ficou mais leve, como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Eu tinha sido perdoado, não apenas pelo meu filho, mas por mim mesmo. Embora meu filho não esteja mais fisicamente comigo, naquele momento, entendi que sua morte não era o fim. Era parte de uma jornada maior, uma missão que se estende além do que eu podia ver. E apesar da dor, eu sabia que deveria continuar neste caminho. Nunca estarei sozinha porque o amor do meu filho ainda está aqui, me guiando, me incentivando a continuar vivendo, não apenas por mim, mas pelas almas que ainda posso alcançar e salvar. Jesus apareceu diante de mim novamente, tão gentil e radiante quanto a luz da manhã. Senti sua presença me cercar e percebi que ele estava olhando para mim com profundo amor, um amor que transcendia todo entendimento. Elliot, a voz de Deus falou, calorosa, mas cheia de propósito, você deve retornar. Faça o que lhe designamos. Sua missão ainda não acabou. Deus me confiou uma missão, não buscar salvação pessoal, mas espalhar seu amor e redenção ao mundo. Meus pensamentos imediatamente se voltaram para meu filho, minha família e as almas que precisavam de salvação. Tudo o que passei, a dor, o sofrimento, a perda, tinha um propósito dentro do plano maior de Deus. Continue seguindo em frente, Elliot. Não olhe para o passado. Você tem que viver para ser um modelo para os outros, para que eles saibam que estamos sempre aqui para eles. A voz do Senhor ressoou em minha alma. E eu soube então que nunca poderia retornar à minha antiga vida. Eu retornaria, não apenas para existir, mas para cumprir a missão que Deus me confiou. Deus me deu uma segunda chance, e eu não a deixaria escapar em vão. Gradualmente, recuperei a consciência. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu tivesse acabado de acordar de um sonho profundo. Abri meus olhos e me vi em um quarto de hospital. As vozes do médico e da enfermeira ecoavam ao meu redor, distantes, mas claras. Eu não conseguia acreditar, eu estava vivo depois de tudo o que aconteceu. 14 minutos. O tempo em que fui declarado clinicamente morto. Mas agora, eu estava acordado, como se tivesse recebido uma segunda chance na vida. Os médicos ficaram surpresos quando me viram abrir os olhos. Eles correram para verificar tudo, mas tudo o que senti foi uma calma profunda e pacífica em meu coração.
Foi então que entendi, tudo fazia parte do plano de Deus. Conforme me recuperava, senti uma sensação de urgência. O tempo estava se esgotando. Cada momento que passava era cheio de significado, e eu não podia desperdiçar nenhum. O chamado de Deus ainda ressoava profundamente em minha alma, um chamado urgente para agir. Eu sabia minha missão agora. Não era apenas viver, mas compartilhar, alertar e guiar aqueles ao meu redor de volta à verdade. Comecei a mergulhar na Bíblia, estudando os ensinamentos de Deus e refletindo sobre as revelações sagradas que eu tinha experimentado durante minhas visões. Todos os dias, eu passava horas lendo, refletindo e registrando tudo o que eu tinha visto, especialmente os eventos de 11 de setembro de 2001. As visões, as emoções e as mensagens que eu tinha testemunhado tinham transformado para sempre minha perspectiva sobre o mundo. Eu podia sentir isso na minha alma, aqueles eventos não foram uma coincidência. Eles eram parte do grande plano de Deus para a humanidade. Eu sabia que não poderia guardar essas mensagens para mim. Deus tinha me enviado de volta por um motivo, para compartilhar esta história, para alertar o mundo e para preparar todos para os dias difíceis que viriam. Então, tomei a decisão de entrar em contato com igrejas e comunidades religiosas, esperando falar aberta e transparentemente sobre minha experiência. No começo, eu me sentia nervoso e incerto sobre como minha história seria recebida. Mas quando entrei nessas comunidades, fui recebido com uma onda avassaladora de amor e apoio. As pessoas não apenas ouviram minhas palavras, elas se conectaram com elas em um nível mais profundo. Elas entenderam que o que eu estava compartilhando não era mera teoria ou sentimentos vagos, era a verdade crua do que eu havia testemunhado e vivenciado. Elas ouviram atentamente enquanto eu contava cada detalhe da minha visão, começando com os eventos devastadores de 11 de setembro, passando pelo colapso do mundo que eu conhecia e terminando com a esperança de uma vida renovada que só poderia vir por meio do retorno a Deus. O amor e a confiança que senti daqueles ao meu redor apenas fortaleceram minha determinação. Percebi, naquele momento, que não estou sozinho nesta jornada. A cada dia, sinto um senso de propósito ainda maior e entendi que não se trata apenas de mim. Todos nós compartilhamos a responsabilidade de construir um mundo melhor, um mundo onde o amor, a compaixão e o perdão são os princípios orientadores para toda a humanidade. O tempo está se esgotando. Sinto isso mais intensamente do que nunca, a urgência de cada momento que passa. Testemunhei muita coisa e não posso ignorar a necessidade de compartilhar minha história. Esta não é apenas uma jornada pessoal, é um aviso, um chamado à ação. Espero que, ao compartilhar minhas experiências, eu possa ajudar aqueles que estão perdidos a encontrar fé e esperança em meio aos tempos incertos e difíceis que estão por vir. Não quero apenas que minha história seja ouvida pelo maior número possível de pessoas, mas também espero que sirva como um chamado para despertar qualquer um que se sinta confuso, com medo ou à deriva neste mundo. A verdade da minha jornada, do que passei, servirá como uma luz guia. Quero que cada pessoa entenda que, mesmo que o mundo caia na escuridão, Deus está sempre lá, esperando que retornemos a Ele. De todo o meu coração, espero que minha história ajude outros a preparar seus espíritos, abrindo seus corações para receber a salvação e o amor que Deus nos oferece. Acredito que quando nos conectamos com Deus e vivemos de acordo com a missão que Ele nos confiou, seu reino será revelado a nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano de Deus. E se minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar o caminho de volta para Ele, considerarei que valeu a pena. Juntos, podemos superar todos os desafios e entrar no reino de Deus, onde o amor e a paz reinam para sempre.